Oi, gente. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliane. Meu nome é Júlia e a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre gênero e mulheres na Idade Média, né? Falar um pouquinho sobre a participação das mulheres nesse período histórico. E para isso, a gente começa com perguntas, sempre se questionando: o que caracteriza a mulher na sociedade medieval? O que a definia? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque como a Idade Média enxergava a mulher, como a Idade Média definia esses papéis de gênero, como a Idade Média definia o que a mulher deveria fazer, como a mulher deveria agir e como a mulher era entendida e percebida por essa sociedade, é muito importante para entender a função que será designada a ela nessa sociedade. Ou seja, o que serve para a mulher, o que a mulher deveria fazer, quais seriam os direitos dessa mulher nessa sociedade, em comparação ao homem, por exemplo. Então é importante a gente entender as interpretações que a Idade Média dava à figura da mulher. A Idade Média tinha um pensamento sobre gênero muito influenciado pela tradição romana ou grega, por exemplo. E, de acordo com a visão católica, o que era feminino e o que era masculino vem muito da Bíblia. A Bíblia era uma grande fonte para as visões católicas de diferença de gênero, diferenças do que seria o homem e do que seria a mulher, e quais seriam essas características das suas personalidades. E a Eva tem um papel muito importante nisso, no sentido das mulheres, porque acredito que muita gente conheça o Gênesis, né? Que é a Eva comendo o fruto proibido e supostamente induzindo Adão a também comer esse fruto proibido, e os dois teriam sido expulsos do paraíso por Deus. E a Eva, ela figura uma importante característica que a Igreja Católica vai dar à mulher, ou seja, uma figura que seria intelectual e moralmente mais fraca que o homem, inferior ao homem, ou seja, ela seria mais propícia a cometer erros e a induzir as pessoas. Além disso, a Igreja Católica ela utilizava de pinturas, iluminuras, gravuras para poder reforçar essa ideia e essa interpretação que ela tinha do gênero, dos papéis femininos e masculinos. Então, por exemplo, como essa figura aqui que a gente está vendo agora, do Jesus na manjedoura, com a Maria e o José, a família nas iluminuras cristãs era muito importante para mostrar qual seria o papel da mulher naquela relação, qual seria o papel do homem naquela relação. Sendo o homem uma figura mais dominante e a mulher uma figura mais composta, digamos assim. Então, a Igreja Católica se utilizava muito dessas obras de arte para disseminar o que elas enxergavam como sendo feminino e masculino, e o que elas queriam endossar, ou seja, reafirmar enquanto sendo feminino e masculino. No entanto, não só a visão cristã, existe uma visão cristã sobre o gênero. A própria medicina na Idade Média tentava buscar como as características femininas e as características masculinas, definidas por aquela sociedade, surgiam. Então, por exemplo, eles definiam que as mulheres eram geradas mais do lado esquerdo do útero, e por isso elas seriam mais frias, mais maleáveis, mas também teriam mais compaixão, melhor memória. E os homens, por terem nascido do lado direito do útero, eles seriam mais quentes e fortes. Então a gente vê aqui uma visão médica sobre essa questão de gênero, uma visão médica tentando entender como as características do feminino e do masculino existiam, né? Só que assim, a gente precisa ter em mente, então acho que uma coisa bem importante da gente reforçar é que a gente está estudando essas interpretações datadas. São interpretações que pertencem à Idade Média. É preciso que a gente entenda que os papéis de gênero, como os gêneros são construídos e debatidos, eles variam conforme o tempo e a sociedade que estamos. Então, na Idade Média, por exemplo, a gente vê a medicina tentando entender como essas características surgiam. O que hoje em dia seria anacrônico, ou seja, seria fora do tempo tentar usar a medicina para explicar esse tipo de questão. Além disso, é preciso reforçar também aqui que
o gênero não é algo que nasce com as mulheres e com os homens. Na verdade, ele é algo externo, ele faz parte de uma construção dentro de uma sociedade que define papéis. O que é direito e dever do homem, o que é direito e dever da mulher, e como eles deveriam performar nessa sociedade, como eles deveriam agir nessa sociedade. E por que é importante a gente entender os papéis de gênero dentro da Idade Média? Porque a Idade Média, ela definia muito a questão legal e a questão política variava muito conforme o gênero dessas pessoas. Então, por exemplo, diante da questão legal, com muita influência das leis romanas, principalmente no sul da Europa, as mulheres não tinham independência legal. Ou seja, se elas quisessem assinar um contrato, pedir seus direitos na corte, etc., elas precisavam dos seus maridos, e dos seus pais, e dos seus irmãos. Até a própria cidadania delas era só obtida através do casamento. Então, o casamento também era extremamente importante para essas mulheres se fazerem presentes nessa sociedade. Então, retomando um pouquinho do que a Gil falou, muitos autores medievais, eles partiam da ideia de que a Eva havia sido criada a partir da costela de Adão. Isso reforçava, endossava um discurso de submissão da mulher ao homem, já que a mulher foi formada a partir de um homem, então ela estaria nesse lugar de submissa, nesse lugar subalterno, em relação aos homens. E a gente pode ver isso também até na própria figura do Cristo, como homem. Então, imagina que na sociedade, a partir da visão dos autores medievais, na sociedade Cristo estaria no topo de uma pirâmide, o homem no meio dessa pirâmide e a mulher na base, justamente reforçando essa ideia de que a mulher estava subalterna ao homem. E a Eva também, ela era considerada como a grande culpada pelo pecado original. Então, ela foi a primeira pessoa a comer o fruto, e na visão desses autores medievais, ela teria levado Adão a comer também. Pode passar, Ju. E a gente pegou um trecho de um livro chamado Malleus Maleficarum, que ele foi publicado no século XV, e ele fala mais ou menos sobre isso. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Convém reconhecer que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela recurvada, contrária à retidão do homem. Em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. Então, eles pegaram essa ideia de que a Eva foi feita a partir da costela de Adão, e eles partiram da ideia de que todas as mulheres são imperfeitas, sempre decepcionam, sempre mentem. Além disso, pode passar, Ju. Eles também tinham essa ideia, propagavam essa ideia de que as mulheres seduziam os homens, desvirtuavam os homens religiosos, que estavam ali focados em Deus. Também condenava a fisiologia feminina, falava que a menstruação, o sangue era do diabo. E elas também eram tidas como incapazes de pensar racionalmente e moralmente. Pode passar, Ju. Então, assim, a partir desse cenário que a gente propôs aqui, ou seja, tentar explicar como a Idade Média via a mulher, como a Idade Média via gênero, via os papéis do gênero e como a Idade Média utilizava de preceitos religiosos, como a Eva, né, para poder identificar o papel da mulher. A gente está aqui também para complexificar essa ideia, para tentar trazer o lado subalterno, como a Juliana chegou a comentar, da história. Ou seja, tentar mostrar como essas mulheres conseguiam subverter a ordem vigente. Para isso, a gente trouxe aqui uma fonte que a gente pode analisar. Essa é a versão em latim, essa é a versão em inglês, aqui tem uma pequena tradução. E eu vou dar um pouquinho do contexto dessa história, né? A Isabelle Rosmali, ela é uma parteira. Ela era uma parteira oficial daquela vila. Então, o Lorde tinha dado esse direito a ela, dela fazer todos os partos daquela vila. No entanto, um casal, mulher chamado, o homem chamado Guilherme, eles, na verdade, tiveram o parto de uma criança sem utilizar ela como parteira. E ela entrou na justiça, porque ela estava acostumada a fazer os partos, ela recebia o dinheiro dela para fazer os partos e eles não fizeram parto com ela.
Então, ela solicita esse pagamento. Aqui diz na nossa fonte. A requerente, a própria Isabela Rudimeli, diz que ela é parteira assegurada pela autoridade do Lorde e que os acusados deram à luz ano passado e, pelo costume louvável, a dita parteira estava acostumada a ter 4 sul-parises, que é uma unidade de dinheiro, uma unidade financeira, de cada mulher para fazer o parto. E todo dia ela continua na dita vila de Brie para assistir as mulheres. Portanto, não é sua culpa se ela não fez o parto dos acusados. Então, ela pede 2 sus-parises pelos seus direitos com despesas. O que a gente vê aqui? A gente acabou de ver como essas mulheres pareciam ser, em tese, e muitas vezes na prática, limitadas pela sua condição de mulher e pelo seu gênero feminino nessa sociedade. As leis demonstravam que elas não seriam independentes socialmente. Elas eram vistas como... elas tinham sua fisionomia condenada. E aqui a gente está vendo uma fonte que é uma mulher lutando na justiça, pedindo seu direito. Eu quero o meu dinheiro, 2 sul-parises, com despesas. Porque eu que deveria estar fazendo parte dessa criança e vocês não vieram a mim. Essa é uma fonte muito importante para tentar demonstrar como as mulheres, mesmo nessa sociedade, elas desvirtuavam e tentavam combater a visão que tinham sobre elas. E esse é o nosso objetivo aqui, esse é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é demonstrar que as mulheres na Idade Média, elas desafiavam os papéis que lhe eram impostos. Elas conseguiam impor seus interesses e vontades, muitas vezes, e participavam da vida política e intelectual daquela sociedade. Esses seriam nossos objetivos, é isso que a gente vai tentar demonstrar aqui hoje. Exatamente. O que a Ju está falando é que, assim, apesar desse pensamento misógino, ele está presente na sociedade medieval, essa versão à mulher, esse ódio à mulher, está presente na sociedade medieval, houveram mulheres que ocuparam cargos, por exemplo, de abadesas, a gente vai ver um pouco mais lá para frente, donas de negócios próprios, perdão, algumas foram médicas, a gente também vai ver mais lá para frente, outras foram professoras, enfim, elas ocuparam essas diferentes funções, apesar desse pensamento misógino prevalecer na sociedade medieval. Pode passar, Ju. Então, assim, as mulheres da elite, por exemplo, elas administravam o dinheiro do castelo, protegiam o reino contra ataques, assumiam o trono quando os reis estavam ausentes ou quando os filhos ainda não tinham idade suficiente para assumir o trono. Então, a gente até trouxe aqui a imagem da Irene. Ela foi imperatriz do Império Bizantino e ela assumiu o trono, porque o filho ainda não tinha idade. E quando o filho atingiu a idade de assumir o trono, ela não quis abdicar do poder, e ela mandou cegar o filho, e ela continuou no poder por um tempo, mas depois tiraram esse poder dela, porque falaram que ela estava reivindicando o poder para si. Então, assim, o motivo de tirar ela do poder não foi nem pela ordem de cegar o filho, mas foi justamente porque ela estava abdicando o poder todo para si mesma. Pode passar, Ju. A gente também tinha as mulheres urbanas que possuíam e administravam negócios, elas podiam fazer isso tanto com os maridos ou individualmente, então a gente vê que as mulheres tinham uma certa autonomia, não precisava do aval de um homem para ter um negócio, e nesse negócio elas vendiam mercadorias, e algumas também trabalhavam em pousadas e albergues. Pode passar. Também tinham as mulheres rurais, que elas eram responsáveis pela casa e criavam filhos, mas elas também estavam ali ajudando com o trabalho no campo, juntamente com os homens. Então, elas também tinham essa participação no campo. Pode passar. E é interessante pontuar que essa educação para as mulheres, ela varia de acordo com a classe social também. Então, por exemplo, as famílias mais abastadas, as filhas de comerciantes, mulheres pertencentes às classes mais altas, mais prestigiadas socialmente, perdão, elas, em sua maioria, recebiam uma instrução escolar em casa, com membros da igreja, monges, padres, enfim. Eles iam na casa dessas famílias mais abastadas e davam esse ensino religioso para as filhas dessa classe mais abastada. E essas mulheres que não tinham tanta condição, elas acabavam não conseguindo essa educação formal e acabavam prestando serviços domésticos para um parente. E aí, essas mulheres de famílias mais abastadas, elas recebiam o ensino religioso a partir do Credo dos Apóstolos, que era um dos mais antigos sumários da doutrina essencial da escritura que a gente possui. Pode passar.
E aí, falando de intelectualidade, enfim, mulheres da nobreza, a gente tinha a Hildegard von Bingen, que ela nasceu em 1988, de uma família abastada, e ela era monge, 80 foi 1098, né? 1098, eu falei o quê? Ai, gente, confundi. 1998. Perdão, 1098, nasceu em 1098, Acontece. na Alemanha, e ela era monge, poetisa, compositora, teóloga, mística, médica informal, dramaturga e escritora, era bastante coisa. Pode passar. E ela dedicou a sua vida religiosa desde criança, dedicou a vida à igreja desde criança, e ela se tornou abadesa com 38 anos de idade. Então a gente pode ver que ela já assumiu um papel importante na igreja, e ela era incentivada pelo Papa a registrar as visões que ela falava que tinha, mensagens transmitidas por Deus que ela recebia. Ela era incentivada pelo Papa a escrever. E assim ela publicou várias obras. A primeira que ela publicou se chama Cívias, e essa obra é dividida em 3 partes. E na primeira parte, que ela aborda o tema de criação divina, ela vai contra esses autores misóginos medievais que atribuíam a culpa a Eva de ter provocado o pecado original. Então, ela vai atribuir essa culpa ao diabo. Então, a gente pode ver que ela se opõe a esses escritores medievais que atribuíam a culpa a Eva. Pode passar, Ju. E nesse livro também, nesse primeiro livro que ela fez, ela também produziu algumas luminuras que tinham uma função pedagógica e também ilustravam o livro. E nessa primeira imagem a gente pode ver, se chama hierarquia angelical, a gente pode ver alguns anjos dispostos em círculo. E essa imagem representa, a gente consegue ver que a Hildegard ela era muito fiel à Igreja Católica. Então, nessa época, tinha um debate muito grande acerca da riqueza da igreja, se tinha que ter acumulação de riqueza, sobre hierarquia dentro da igreja. Ela vai falar, ó, até os anjos tinham hierarquia, então a igreja pode ter. Então, a partir dessa iluminura, a gente consegue ver o posicionamento da Hildegard e essa fidelidade que ela tinha com a igreja católica. Essa segunda iluminura se chama Estrutura dos Cosmos, e como ela era mística, tinha toda essa experiência mística, essas mensagens recebidas de Deus, ela também se aprofundava bastante sobre o cosmos, isso aparecia nas obras dela. E aí, nessa imagem, ela está representando a estrutura do cosmos. Pode passar, Ju. E essa mulher ela foi importante por diversos fatores. E a gente trouxe uma citação aqui que vai falar um pouquinho sobre isso. E esse trecho diz o seguinte: foi a primeira mulher a ser considerada uma autoridade em assuntos teológicos, a única mulher medieval a quem se concedeu o direito de pregar a doutrina cristã em público, a autora do primeiro auto sacro jamais escrito e o único dramaturgo no século XII que não permaneceu anônimo, a única mulher medieval a ser lembrada como compositora de um extenso e qualificado corpo de obras musicais. Então, a gente vê a influência que essa mulher teve na sociedade medieval, e até hoje ela é bastante estudada, porque ela foi muito influente, ela estava inserida numa sociedade misógina, mas ainda assim ela estava ali assumindo um papel importante na igreja, e as obras dela eram referência no estudo teológico. Então a gente pode ver a importância dessa mulher na Idade Média. Pode passar, Ju. Bom, eu vou falar um pouquinho também sobre a presença das mulheres na medicina, né? A Gil falou um pouquinho sobre as mulheres na intelectualidade, e as mulheres, no caso da medicina, não eram reconhecidas formalmente por participar desse campo, porque esse campo formal dos livros, eles eram mais acessados por homens, era mais masculino, e as mulheres eram proibidas de exercer essa questão médica formal das universidades. No entanto, elas não estavam excluídas desse campo e vão atingindo progressivamente mais espaço nessa academia, nesse ensino formal. A gente pode ver aqui, por exemplo, nessa outra análisezinha de fonte. Isso aqui é uma receita de remédio, é uma receita médica, aquelas que a gente recebe até hoje em dia. E uma mulher chamada Trotula, aqui, vai falar aqui nesse cantinho aqui, assim, quando uma mulher quiser se ungir, deixei ela pegar o remédio e lhe quer fazê-lo em sua mão com água. Deixa ela esfregar no rosto bem,
para que seque a pele. E aqui embaixo ela coloca está provado, demonstrando, né, que os métodos eles eram estudados, testados e que ela tinha embasamento para estar falando isso. Quando a gente se depara com uma fonte que mostra uma mulher receitando remédios, a gente vê que o fato dessa área médica ser predominantemente masculina e muitas vezes excludente com as mulheres, não impedia que elas galgassem esse caminho, construíssem a sua história intelectual e conseguissem produzir muitas coisas dentro dessa área. É o que a gente pode ver por meio dessa fonte. Assim, eu vou falar um pouquinho dessa mulher chamada Trotula de Ruggiero, que nasceu em 1050. E, como a Gil bem explicou anteriormente, há uma grande diferença, né, entre a educação nobre das mulheres de classes mais abastadas e das mulheres com menores condições financeiras. E ela veio de uma família nobre, então a educação dela sempre foi uma educação muito privilegiada. E ela publicou obras bastante importantes. Aqui tem a versão original e depois uma traduçãozinha do lado, como, por exemplo, obras sobre a cura dos sofrimentos das mulheres antes, durante e depois do parto, sobre a beleza das mulheres, sobre a cura das doenças. Além disso, é importante a gente destacar que ela frequentou a Escola de Medicina de Salerno. E essa escola de medicina, aqui pela foto, pela pintura, vocês podem perceber, essa escola de medicina, ela foi uma das primeiras a não serem governadas, geridas pela Igreja Católica, e também uma das primeiras escolas de medicina a aceitar mulheres, ou seja, a formar mulheres que adentrariam nesse campo médico, né, no caso. E a Trotula, é interessante destacar que a Trotula não apenas estudou e frequentou essa escola de medicina, mas ela também lecionou naquela escola. E como apontei anteriormente, ainda produziu várias obras. E esse grande influência que ela teve sobre a área, a grande influência que ela teve em suas obras e seus experimentos tiveram, do século XI ao século XVI, ela foi referência obrigatória nas melhores escolas de medicina da Europa. Então, vocês podem ver como essa é uma mulher que galgou o seu caminho ali na área que ela estudava e como ela foi referência para esse campo, né, posteriormente. Agora, saindo um pouquinho da Europa, saindo um pouquinho da Itália, e vindo aqui para o mundo islâmico, a gente pode ver que as mulheres também eram extremamente importantes. E mulheres como um todo trabalhando na área médica, elas ajudavam outras mulheres. Elas ajudavam, por exemplo, na hora do parto, como parteiras ou pediatras, cuidando de recém-nascidos, ginecologistas, receitando remédios. Então, as mulheres também tinham muito essa participação de ajudar outras mulheres e receitar produtos para outras mulheres. Isso era muito forte. Mas também não era limitante. As mulheres também exploravam outros lugares na área médica. Então, por exemplo, no mundo islâmico, a gente tem uma médica chamada Zainab, e ela atuou no século XVI, na Península Arábica, como médica, enfim. O interessante é perceber que os seus ensinamentos, as suas experiências e a forma como ela atuava era muito benquista, era muito conceituada e ela era uma médica muito importante. Tanto que o médico Círio decidiu fazer uma antologia, né, reunir um conjunto de obras num livro. Aqui está a tradução do livro, As Melhores Considerações sobre Aulas Médicas. E esse foi um livro muito importante, ele reuniu 1.700 anos de produções médicas, de médicos e médicas atuantes. A Zainab estava lá. E aqui tem uma traduçãozinha do que é dito sobre ela. Ela era uma médica muito habilidosa, particularmente renomada entre os árabes pela sua experiência em tratar problemas nos olhos e feridas. É interessante aqui que a gente percebe que não apenas é uma mulher sendo citada nesse conjunto de 1.700 anos de história médica, o que demonstra essa produção,
importância que ela tinha para o conhecimento médico, mas também que a gente percebe que ela é bem conhecida e tem muita experiência para tratar problemas nos olhos e feridas. Ou seja, também demonstra que as mulheres não estavam limitadas ao cuidado com outras mulheres ou com as crianças. Elas também exploravam outros âmbitos médicos nessa área. Então, o objetivo da nossa apresentação foi justamente mostrar que, apesar dessa misoginia que existia durante a Idade Média, dos textos misóginos dos autores medievais que diziam que as mulheres eram perigosas, intelectualmente incapazes, elas tiveram espaço, elas ocuparam lugares, cargos importantes, lugares de prestígio social. E a Trutura e Irene Hildegard são alguns exemplos dessas mulheres que foram super influentes no tempo delas. A gente veio aqui demonstrar também como a questão de gênero era muito importante para a definição na Idade Média dos papéis entre mulheres e homens. E como, na verdade, há uma construção do sentido de gênero que vai mudando ao longo do tempo e ao longo e diferenciando conforme a sociedade. No caso, a Idade Média usava muito dessa concepção de gênero, assim como a gente demonstrou, muito no sentido de colocar a mulher num lugar subalterno, num lugar de inferior ao homem, num lugar de mais propícia a errar, num lugar de imoral e de perigosa, e que isso resultava em várias ações políticas, por exemplo, de limitarem seus direitos, impedirem que elas fossem seres independentes nessa sociedade. E o que a gente tentou demonstrar aqui é que, na verdade, essas mulheres resistiam, essas mulheres atuavam, mesmo numa sociedade misógina, né? Ou seja, machista, predominantemente masculina, e, enfim, elas lutavam pelos seus direitos, conseguiam educação, conseguiam seus próprios negócios, né? Assim como a Gil falou, né? Conseguiam montar os seus estabelecimentos. A gente também tentou mostrar que há uma diferença social dentro da vida dessas mulheres, no caso, né? Há uma diferença social entre uma mulher da aristocracia, uma mulher da elite, né? E uma mulher camponesa, uma mulher com menos condição financeira. Ainda assim, há diferenças. E tentamos mostrar como elas conseguiam agir nesse sistema, seja assumindo o trono quando os maridos, quando os reis, né, estavam fora, seja participando da área médica e produzindo conhecimentos que são bem renomados e estudados. Enfim, a gente tentou mostrar aqui que há um outro olhar para essa Idade Média patriarcal das trevas, né, Gil? Você quer falar Sim, uma coisa? exatamente. A gente trouxe essas mulheres para exemplificar o que a gente está falando. Então, a gente trouxe um pouco da produção delas, justamente para ficar mais fácil de visualizar essas produções e a influência que elas tiveram no tempo delas. É isso. É isso então. E qualquer coisa, qualquer questão, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar tirar. Responder. E é isso, gente. Obrigada por assistirem. Qualquer dúvida, é só colocar no chat. Valeu, gente. Tchau, tchau.